discípulos, se permanecerem na minha palavra. E conhecerão a verdade os libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. O que quer você dizer com libertará? Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Apesar disso, alguns estão querendo matar-me, porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Amém. Pai amado, Pai santo, mais uma vez, Senhor, estarei fazendo uso da tua palavra e necessito da tua misericórdia, da tua graça e saúde, Senhor, para transmitir aquilo que eu tenho remoído, Senhor, por essa madrugada, ainda no dia de hoje. Tenha misericórdia de mim e que essa palavra, Senhor, ache guarida nos corações, Senhor, e que nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome de Cristo, amém. Tome o seu assento e deixe a tua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos meditar naquilo que Deus tem para nós. O texto começa dizendo que muitos líderes judeus ouviram Jesus falar e começaram a acreditar que ele era o Messias. Começaram a ver milagres acontecendo e começaram a acreditar. Mas aí, aparentemente, Jesus parece que joga um balde de água fria na cabeça deles, né? Quando Jesus, eles estão aceitando a palavra e Jesus de repente fala: vocês vão ser meus seguidores se vocês viverem como eu digo. Aí Jesus fala: e vocês conhecerão a verdade os libertará, né? Mas quando Jesus fala isso, quando você pega na palavra original grega, a conotação aqui desse libertará é que eles eram escravos de alguém. Não é simplesmente porque eles, naquele momento, eles eram de verdade, estavam submetendo a Roma, né? Quem mandava lá era Roma. Então eles tinham lá uma nação que mandava neles, tá? Roma tinha dominado toda aquela região. Então, quando eles falam isto, eles estão falando do escravo, daquele que um dia foi comprado com dinheiro para poder ser serviçal em algum lugar. No original é basicamente isto. O entendimento que eles têm é: eu sou escravo. E escravo, ele fazia o que o seu senhor mandava. É assim mesmo que nós aprendemos lá na escola? O Brasil teve muito escravo, os Estados Unidos teve muito escravo, países da Europa, de uma forma geral, teve muitos escravos, né? E foi a história negra do mundo foi a escravidão, porque os países iam na África e lá eles caçavam os negros para que eles fossem escravos na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, França, os países que eram os mais desenvolvidos na ocasião. Então, a conotação aqui da palavra original é escravo, porque um dia você foi comprado por um dinheiro para poder trabalhar para alguém. É isso que os discípulos entenderam aqui. Aí, eles falaram assim: não, mas nós nunca fomos. Eles sabiam que estavam sendo subjugados por Roma, mas escravo não, de jeito nenhum. Eu não sou escravo. Nós somos filhos de Abraão. Não, nunca ninguém nos escravizou. Nós somos filhos de Abraão, né? Aí Jesus fala assim: olha, vocês são escravos do pecado. Aí eles começam: como é que é o negócio? Escravo do pecado. Escravo do pecado todos vocês. Aí Jesus fala assim: ó, o escravo, ele não tem direitos, mas o filho tem. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, o escravo, ele está numa casa, ele come, ele bebe, ele dorme, mas ele não tem os direitos de filho. Vocês precisam ter o direito de filhos, mas o que impede isto é o pecado. Vocês estão debaixo do pecado. Nós? Porque alguns de vocês querem me matar. Jesus já sabia que existia toda uma tramóia, não é, dos principais da sinagoga para poder eliminar Jesus, porque Jesus falava que era o Messias, falava que era filho de Deus. Cara, não pode ser. Então, Jesus fala isto porque Jesus conhecia o coração deles. Eles estavam crendo porque eles viam os milagres, mas ao mesmo tempo, lá no fundo, estavam: se puder para matar, a gente mata. Muito bem. Quando nós falamos em liberdade, a gente começa a pensar: liberdade.
E o tema de hoje, se nós fôssemos dar um tema para a mensagem, eu poderia dizer: você nasceu para a liberdade. Aí você vai dizer: pastor, eu também nunca fui escravo, tá? De ninguém, nasci livre e estou livre. Vamos entender isto. Quando você fala hoje sobre liberdade no mundo, o mundo ele traduz assim: a minha liberdade é eu faço o que eu quero, na hora que eu quero e da maneira que eu quero. Esta é a forma de que o mundo entende liberdade. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quiser e da maneira que eu quero. Então as pessoas acham que liberdade é isto. Acham que liberdade é isso. Agora também tem aquelas doutrinas criadas por homens, né? Existe hoje uma série de religiões, seitas, pessoas religiosas, que elas entram dentro de um sistema que acaba reduzindo todo o seu espaço individual, porque essas seitas, esse povo desrespeita o livre-arbítrio de Deus na vida do ser humano e coloca regras. Se você viver assim, você vai. Se você não viver assim, você não vai. Então são liberdades que são tiradas por imposição e também a falta de liberdade, porque Jesus falou que eles eram pecadores. Muito bem. Mas o que isso tem a ver para mim e para você nos dias de hoje? Quando Jesus disse sobre escravidão, Jesus queria dizer para aqueles homens que eles eram escravos do pecado. E quando nós falamos ser escravo do pecado, existe um ser que ele é aquele que escraviza o homem. E este ser é Satanás. É a nossa luta diária. A Bíblia diz que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes infernais da maldade. Então, estas hostes infernais da maldade, eles tentam de todas as formas te escravizar, te acorrentar. Por onde? Pelos vícios. Drogas, pornografia, prostituição. É o que mais se vê, irmãos. O comércio de drogas, o comércio da pornografia, da prostituição, é o comércio que hoje no mundo mais dá dinheiro. Mais dá dinheiro. Hoje está legalizado, são lojas que vendem material pornográfico. São sites que distribuem à vontade pornografia. Então hoje existe de verdade um grupo de homens e de mulheres que são escravos disso, da pornografia, das drogas. Hoje as drogas estão acabando com os nossos jovens em especial. Ainda que tem muita gente que tem grana, que vive bem, mas vive enfiado em drogas. E a gente aqui em São Carlos conhece alguns homens milionários que vivem cheirando cocaína. O que é isso? Escravidão. São escravos de verdade. São pessoas que não conseguem se libertar. Hoje, o comércio da prostituição, misericórdia. Eu li uma matéria, coisa de uns 2 meses atrás, que eu fiquei assim, aterrorizado. Não vou citar aqui o nome da atriz, que ela tem filha, uma filha muito bonita, por sinal, e ela diz numa entrevista: eu disse para minha filha, você tem um corpo muito bonito, aproveite. Gente, uma mãe falar isso para uma filha, absurdo, uma coisa de louco, tá? E ainda diz mais, quando você se relaciona com gente que tem grana, certo? Que é para amanhã, se a coisa melar, você tem aonde se segurar. Você já imaginou uma mãe falar isso para uma filha? Mas é o comércio. É o comércio da prostituição. É o comércio da escravidão. Mas fora a isto, existe o quê? As doenças psiquiátricas. Pessoas doentes. Escrava. A missionária falou aqui no seu testemunho, dizendo: eu não vou tomar remédio. Estou doente, tomar não vou, porque ela sabia que se começasse a tomar, ficaria escrava, né, desses remédios que de verdade só acaba matando a gente um pouco mais cedo. Mas hoje, qual que é a doença do século? Depressão. Mas pastor, espera um pouquinho, o senhor está querendo dizer o quê? Que depressão do diabo? Não, não é isso que eu estou dizendo não. Tá?
Depressão é doença das emoções. Mas por que a depressão chega? Porque normalmente quem é depressivo está passando por alguma situação. E essa situação ele não consegue de forma nenhuma resolver. E existe uma série de situações que leva a pessoa à depressão. Mas Jesus cura a depressão? Cura. É um problema médico? Lógico que é. Normal, precisa ir ao médico sim, se cuidar. Mas hoje, cada 10 casos de depressão, 9,5 são pessoas que estão envolvidas em alguma coisa que de verdade leva esta pessoa à depressão, ou seja, escravo de alguma coisa. Tá? Agora, existe também a escravidão de vidas dúbias. Pessoas que têm uma família, mas por fora tem mais uma. Tem alguma coisa à parte da sua família. E isto traz o quê? Traz laços de correntes que não permite que a pessoa viva bem. Mas fora isto, tem as vaidades pessoais. O que acontece hoje com as vaidades pessoais? Existem pessoas hoje no mundo que elas estão endividadas, deve para banco, deve no cartão de crédito, deve para agiota por uma razão, pela vaidade. Que vaidade? Eu quero possuir. Eu quero aquela bolsa, eu quero aquele sapato, eu quero aquele carro. Eu quero sair com aquela mulher, mas ela cobra, eu não quero saber, eu quero. E hoje, as prostitutas profissionais, elas têm Pix, elas têm maquininha de cartão, o que você quiser ela tem. Então, pela minha vaidade, para dizer que, olha, eu fui lá e peguei, então eu faço qualquer negócio. Você está pensando que isso é brincadeira? Isso que acontece no mundo, o que é isto? É a falta de liberdade. É o que Jesus está tentando mostrar para aquele povo que estava começando a crer nele, mas, espera um pouquinho, vamos se libertar disso. E nessa noite, Deus tem colocado no meu coração exatamente tudo isto neste prefácio da minha mensagem. Que talvez você diga assim, eu sou livre? Nunca fui escravo, primeiro que eu sou branquinho. E escravo era só os negros. Não. Se você ler a história verdadeira, tinha muito escravo branco. Mas que escravidão que é essa? Essa escravidão que eu acabei de dizer aqui. Que a humanidade está acorrentada pelos vícios, pelas drogas, pornografia, prostituição, doenças psiquiátricas, depressão, doenças das emoções, vidas dúbias, vaidades pessoais, que levam pessoas a estar endividadas e morrem por conta de dificuldade de conseguir transpor as suas dívidas. E que isso tem a ver com a gente? Muito bem. Hoje, dentro desse texto, quero tratar com vocês o conceito mais profundo da palavra liberdade. E este conceito seria o mesmo trato que Jesus teve no evangelho ali de João, quando ele diz para aqueles homens, vocês precisam conhecer a liberdade que eu tenho para dar para vocês. E é esta liberdade que eu quero expor para vocês hoje, porque às vezes você pensa que você tem e você não tem. Você ainda é escravo de alguma coisa que tem tirado de você a tua paz, a sua alegria, tem trazido para você de verdade dificuldades enormes com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus pais, porque você é dependente de algo que diante de Deus não é bom. Mas nessa noite, pela palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra faz coisa tremenda na vida do ser humano. Eu quero ministrar a palavra ao seu coração e dizer a você, no nome de Jesus, que você pode sair daqui hoje livre, completamente livre, dizendo, agora eu estou livre no nome de Jesus. Jesus, ele estabelece uma conversa com aqueles homens, e agora traz uma informação para eles, que era necessário para que de verdade eles pudessem ser livres. Jesus disse, olha, para ser livre, primeira coisa, Jesus diz, olha, nós precisamos reconhecer nossa condição de vida. Você precisa ter convicção. Qual é a tua condição? Eu não sei, mas Deus conhece teu coração. Então eu preciso fazer uma análise profunda de como é que está a minha condição.
Jesus fala assim no versículo 31. Jesus falou a esses que creram: vocês são verdadeiramente meus seguidores, se viverem como eu digo, e conheceremos a verdade libertará vocês. Ou seja, como é que é a minha condição de vida? Vocês serão meus seguidores se vocês viverem como eu vivo. Por isso que o apóstolo Paulo, em algumas das suas epístolas, diz: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo: olha, vamos ser imitadores de Jesus. Quando Jesus fala isso aos judeus, ele estava querendo dizer que eles precisavam reconhecer sua verdadeira condição de vida. Como é que eu estou? Eu estou aqui olhando para Jesus fazendo milagre, mas estou querendo matar o cara. Paulo não falou que a mulher falou que quer matar o marido? Ué, que é isso? O que é isso? É o ódio. É aquilo que leva as pessoas a fazer o que está fazendo no mundo hoje. Hoje o que mais tem, como eu disse, acho que quarta-feira aqui, é marido matando mulher, mulher matando marido, noivo matando noiva, namorado matando namorado e vice-versa. Virou bagunça. Porque falta esse conhecimento da liberdade em Cristo Jesus. Quando Jesus fala isto, ele queria mostrar para aqueles homens que eles precisavam olhar para dentro deles. E a única forma e maneira de você ser livre é quando você tem entendimento de quem você é de verdade. Não, eu sou Ismael da Silva, RG 11 281 99. Não, nada disso. Estou falando no mundo espiritual. No mundo espiritual. Você pode ter seu CPF bonitinho, seu RG bonitinho, mas eu estou falando do mundo espiritual. Como é que é a sua vida no mundo espiritual? Tá? Condição esta que mostrava aqueles homens que eles eram escravos do pecado, ou seja, eles estavam amarrados por cordas invisíveis, as quais eles não tinham condições de desamarrar, porque o pecado é assim. Muitas vezes o pecado ele não é aparente. Muitas vezes o pecado está dentro do meu coração, porque eu não posso olhar para o pastor Eli, que eu tenho vontade de cortar o pescoço dele, ou ele tem vontade de cortar a minha. Muitas vezes o pecado está lá dentro. Criou uma raiz de amargura, de tristeza. E você não admite, você não quer. Você tem pavor de encontrar alguém, você não tem pavor de encontrar um familiar, uma pessoa que no passado ou no presente te fez algum mal. Mas deixa eu dizer uma coisa, hoje você está aqui porque o Senhor Jesus quer que você seja livre. E para você ser livre, você precisa ter condições de dizer: espera um pouquinho, eu estou olhando para dentro de mim, eu tenho um monte, de defeito, eu preciso melhorar isto para ser livre. E a palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus muda a vida do ser humano. Jesus, na sua passagem aqui, durante aquele período de quase 3 anos de ministério, ele sempre usou a palavra, e ele usava a palavra, e a palavra continua fazendo efeito até os dias de hoje. Basta eu crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles falam assim: não, mas eu só sou filho de Abraão, nunca fui escravo de ninguém não. Muito bem. 2 coisas aqui. Primeiro, os verdadeiros filhos imitam corretamente a ação do seu pai. Correto? Se você é um filho obediente, teu pai te ensinou, e se ele for um bom caráter, você vai segui-lo. E se ele é um bom caráter, você será também. Quando eles falam: mas nós somos filhos de Abraão, mas aí Jesus fala assim: tudo bem, mas só que vocês não vivem como Abraão vivia. Somos sim, somos todos filhos de Abraão, mas vocês não vivem como Abraão vivia. Abraão era obediente. As provas que Deus deu para Abraão, só Deus o livre guarda se desse para nós. O que nós íamos passar? Segundo, os verdadeiros filhos sempre ouvem a voz de seu pai e obedecem, não é assim mesmo? É isso. E existe uma promessa para filho obediente. A Bíblia diz que se eu obedecer pai e mãe, eu tenho uma tendência natural de viver muitos e muitos anos na terra, que é uma benção. Viver é bom. Então, verdadeiro filho obedece o pai. É isso que Jesus está tentando mostrar para aquele grupo de pessoas. Partindo desse pressuposto, nós temos uma pergunta para você aqui hoje. E eu faço ela para mim, antes de fazer para você. Como é que está a minha vida? Estou imitando o Cristo que morreu na cruz por mim? Você está imitando? Como é que é a sua vida?
Ou você tem aí alguma corrente que te amarra e você tem dificuldade de entender isto. Mas se nessa noite você não tem obedecido o Senhor Jesus em tudo, pense, reconheça a sua vida e queira ser livre. Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui aos senhores. Muita gente morre. Sabe por quê? Porque não permite que o Espírito Santo o livre. Por quê? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma vez salvo, sempre salvo. Mentira. Eu preciso querer ser livre. Eu preciso querer ser livre. E hoje, a palavra de Deus para mim e para você é: você nasceu para a liberdade. Você não está encarcerado, você não está com uma corrente na mão, não, mas você muitas vezes está preso por algo que está acabando com a sua vida. E o Senhor Jesus quer te libertar hoje no nome dEle. Aleluia! Mas para ser livre, além de nós precisarmos reconhecer nossa condição de vida, você precisa saber que o homem, sem conhecer o evangelho genuíno, ele é escravo do pecado. Quando você não tem conhecimento do evangelho, olha a minha expressão, evangelho genuíno, não é esse evangelho que andam pregando por aí. O evangelho de tomar lá, dá cá. Esse evangelho não existe na Bíblia. O evangelho de quanto mais você dá, mais você recebe. O evangelho de te coloca, como dizia o povo do Nordeste, canga nas costas. Não, esse evangelho não serve. O evangelho de Jesus Cristo, ele é luta, ele é dificuldade. Como Elias falou aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Eu disse aqui num culto que, a partir do momento que você aceitou a Jesus, que você desceu as águas, você entrou numa guerra. Uma guerra invisível, que eu preciso ter entendimento que eu vou vencer, porque Jesus disse, eu venci, vocês vão vencer também. Então a minha fé, ela me leva a entender que, independente de qualquer coisa, o evangelho genuíno, ele é vencedor. O evangelho genuíno é que trouxe luz ao mundo por 12 homens escolhidos por Jesus. E o evangelho genuíno é simples, que Jesus veio, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Este é o evangelho genuíno. O evangelho que eu preciso entender, compreender, obedecer, para quê? Para ter entendimento que quando eu conheço o evangelho verdadeiro, eu não sou escravo do pecado. Mas quando eu não tenho conhecimento do evangelho genuíno, eu sou escravo do pecado. Jesus disse assim no versículo 34, vocês são escravos do pecado, todos vocês. Eles estavam em uma armadilha, num beco sem saída. Esse é o escravo. Se você pegar a história do Brasil, o que o cara podia? O cara nascia dentro de uma senzala e já era escravo. E o que ia se fazer? Nada. Nascia escravo e morria escravo. Aí veio a primeira lei, né, do ventre livre, né? Que é a lei que os filhos dos escravos já não eram mais escravos. Presta atenção nisso. Olha que lei bacana, né? Que lei que é essa? Então, a partir de agora, se mulher tiver um filho, e não vai ser escravo não, tá, e aí? Ele vai para onde? Quem vai admitir ele para trabalhar? Quem é que vai dizer assim, ô, vem cá rapaz, você agora não é mais escravo, não é legal? E ele vai viver como? Ele vai crescer, vai virar homem, vai virar mulher. E aí? Continuava escravo. Você está entendendo? Não tinha opção. O cara não falava assim, opa, tenho 18 anos agora, já nasci com a lei áurea me favorecendo, então agora eu vou pegar meu currículo e vou sair por aí. Currículo do quê? Escravo é isso. É isso que Jesus está tentando. Você não tem por onde sair. Só existe uma forma de nós deixarmos de ser escravo. É nós recebermos Jesus como autor e consumador da nossa fé, acreditar, colocar nossa fé nele e entender que eu vou vencer no nome dele, porque ele disse que nós vamos ser vencedores. Eles estavam em uma armadilha. Quando Jesus diz isso para eles, logo eles caem na defensiva. E isso é natural. Quando você diz para alguém, olha, você precisa melhorar porque você está fazendo isso errado. A pessoa normal fala, não, pera um pouquinho, não é bem assim. Não é assim que a gente escuta. Não é bem assim, pastor. Opa, não é bem assim não.
Eu tenho as minhas falinhas aí, mas não é tudo isso não. Não é verdade, eu sou assim, você é assim, nós somos assim. Quando minha mulher me dá bronca, eu fico tão... Pô, uma mulher tem que dar bronca, caramba. Mas ela tem razão. Aí ela tem razão. Aí você fala, puxa vida, né? Mas normalmente você não aceita. Isso é natural do ser humano. Natural do ser humano. A boa resposta de Adão: a mulher que o Senhor me deu, fez eu comer. Opa, fácil, né? A mulher que o Senhor me deu, eu comi e me lasquei. Está entendendo? Por quê? Nós não temos facilidade para receber a palavra e falar, verdade, eu sou pecador mesmo, preciso melhorar, eu estou preso por alguma coisa, e nós não queremos ter entendimento que nós estamos numa armadilha do pecado, que muitas vezes nós ficamos até irados quando alguém aponta o dedo para nós e fala, você está errado aqui, que eu não estou. Irmão, nessa noite o Espírito de Deus está falando para mim e para você, nós precisamos melhorar, nós precisamos quebrar as correntes, não importa o que está te prendendo, você precisa ser livre. Jesus morreu na cruz para você ser livre. Você nasceu para a liberdade em Cristo Jesus. E quando eu sou livre, eu proclamo, eu digo, eu anuncio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu falei que eu fui para São Paulo segunda-feira, mas estou achando que hoje foi sexta que eu fui, né, para São Paulo. Aí eu peguei o metrô, fui de ônibus, não fui de carro. Que eu fiz praticamente um bate e volta. Fui na sexta, 1h da tarde, tinha uma reunião 7h da noite, dormi lá e voltei no dia de manhã. Quando eu estava voltando, peguei o metrô e entrou um cara. E lá no metrô, hoje virou um shopping do metrô. Lá os caras vendem tudo dentro do metrô. E uns precinhos campeão, você fica até tentado a comprar. Porque é preço de banana mesmo, os caras. Aqui, não sei se aquilo é roubado, o que acontece, mas você fala, mas caramba, vou comprar esse troço. É assim? Aí chegou um cara com violão. Até falei isso para a pastora. Chegou lá. Gente, eu vou cantar uma música para alegrar vocês aqui. Ah, não tinha sacolinha, pedir dinheiro, não tinha nada. Ele começou a cantar música, né? Saber viver, né? É preciso saber viver. De quem é essa música? É do Roberto Carlos? Aí ele começou, mas eu não conhecia o Roberto Carlos, eu conheci um outro grupo cantando. Ele começou a cantar, é preciso saber, é bonita a música, tem uma letra bacana pra caramba. Começou a cantar, todo mundo, irmão, daqui a pouco esse cara ali entra numa música falando de Jesus. Irmão, eu estava ali, com vontade de chorar e glorificar Deus. Porque o cara começou a cantar uma música, falando, basicamente o que eu estou pregando aqui hoje. Da escravidão, do pecado, das pessoas que vivem, sabe, uma música, eu nunca ouvi aquela música, mas eu ouvi pela primeira vez. O que me surpreendeu, eu disse isso para a pastora, foi que ele falou assim, quem souber canta comigo, metade do vagão cantava com ele. Falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. É isto é liberdade. Isto é liberdade. Isto é você dizer que você é livre por uma canção, por um testemunho, pela sua vida, sem que você abra a boca, as pessoas vão olhar para você e falar assim, aquele camarada, aquela mulher é diferente, sabe por quê? Porque você nasceu para a liberdade, você entendeu a liberdade de Cristo na tua vida. Jesus fala assim, olha, o escravo, ele até desfruta da casa do seu Senhor, mas por algum tempo, por algum momento. O filho não, o filho desfruta para a eternidade. É por isso que ele fala, não é? Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai ser livre. Jesus está querendo dizer para aqueles caras no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, eu vou estar livre, eu vou ser uma pessoa livre quando eu entendo que a liberdade que Jesus oferece é a única que me dá condição de levantar a mão e dizer, eu sou livre, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele continua dizendo, para ser livre, precisamos receber a liberdade oferecida por ele. Então veja só, para ser livre, eu preciso aceitar o quê? Eu preciso receber a liberdade que ele oferece. Ele oferece liberdade. Basta eu querer.
Não, mas pastor, eu aprendi que Jesus nos escolhe. É lógico que ele escolhe. Escolhe mesmo, é ele que nos chamou, foi ele que nos escolheu. Mas, está a fim de aceitar ou não? O problema é seu. Na cruz tinha 3. Jesus no meio, um lado da direita, um lado da esquerda. Um zombou e disse, se não é o cara, se você é o cara, sai daí e tira nós também. Não foi isso que falou, um dos ladrões? Ué, todo mundo está falando que você é o Messias, que você é o Filho de Deus, porque a notícia tinha sido espalhada por todo Israel, daquele homem chamado Jesus de Nazaré. Mas o outro não, o outro reconhece, nós merecemos estar aqui, nós erramos, nós fizemos, mas esse cara não. Olha só, ele escolheu, no seu último momento, ficar com Jesus, ou seja, ele estava preso numa cruz, já para morrer, mas foi livre. Se libertou. Tremendo isso aí, né, irmão? Se libertou. Não, mas ele morreu, pastor, morreu, mas foi para a glória. Porque ele escutou do próprio Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ô, irmão, eu disse aqui, acho que quarta-feira passada, por que o Evangelho, por que nós acreditamos em Jesus? Porque nós entendemos que a Bíblia diz que a minha vida, a sua, é até 70. Passou disso, é o quê? Cansaço e fadiga. Mas caramba, eu não queria morrer. Ninguém quer morrer. Agora, a Bíblia diz que se eu reconhecer a minha liberdade, eu não morro. Mas eu parto da morte para a vida. O Evangelho é isto, é vida após morte. Se nós morrermos, vamos viver com Cristo. Se nós alcançarmos a volta de Jesus, nós vamos subir. Receberemos o quê? Um corpo glorioso. Esta é a chave. Eu não sou crente para ficar rico. Eu não sou um servo de Deus porque eu quero ficar milionário. Não. Eu levanto de manhã, eu tenho café, depois eu tenho almoço, depois eu tenho cafezinho da tarde, tenho janta. Tenho uma casa para morar e ainda Deus me deu um carrinho para andar. Eu sou um homem milionário. Você está entendendo? Precisa mais do que isso? Não. Deus tem nos dado. Tem dado para você também. Ah, pastor, para mim não deu ainda, mas vai dar. Seja fiel. E o tempo de Deus na sua vida vai chegar no nome de Jesus. Então, Jesus está falando o seguinte, receba a liberdade oferecida. Eu estou te dando a liberdade, receba isso. Então, nessa noite, em nome de Jesus, se você passa por algum tipo de prisão que está acabando com a tua vida hoje, receba a liberdade que Jesus está te dando. Jesus é o único que pode nos livrar das garras do pecado. Não existe outro. Das mãos terríveis de Satanás. Né? E do castigo eterno. Agora eu preciso tomar uma decisão digna. Eu preciso entender isto. Eu preciso querer Jesus. Eu preciso ter convicção plena de que quando eu recebo Jesus como autor e consumador da minha fé, eu tenho garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Só preciso tomar uma decisão. E quando eu decido, ele entra na minha vida. Irmãos, tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor do que você ter convicção. E eu preguei aqui na quarta-feira, falando sobre, você tem certeza de salvação. E um dos requisitos para que eu possa dizer que eu tenho certeza de salvação, é que o meu espírito possa estar comunicando com o Espírito Santo. É eu ter convicção de que dentro de mim mora o Espírito Santo. Porque Jesus falou que quando eu recebo a Ele, eu sou selado pelo Espírito Santo. E o selo não é falar língua estranha. O selo é que o Espírito Santo vem morar em mim. Língua estranha é um dom. É outra coisa. Mas a partir do momento que eu recebo Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim. Eu sou selado por Ele, Ele mora em mim. Então, você tem essa convicção? Se você não tem liberdade. Mas se você tem, levante a sua mão, glorifica a Deus e diz, eu tenho essa convicção, porque eu sei que o Espírito Santo mora em mim. Deixa eu fechar dizendo, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ele faz um alerta para a gente estar firme na liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, nós éramos escravos e hoje não somos mais. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Mas por que Paulo fala isso?
Porque tem muita gente que volta. E a expressão de Jesus é volta ao vômito. Vomita e depois volta a comer o próprio vômito. É isso a expressão do próprio Jesus. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Novamente você voltar para trás. Hoje nós ouvimos aqui 3 testemunhos de perseverança, de acreditar. Tem uma promessa, e existe muitas promessas de Deus para nós, mas a grande promessa que eu espero e que você tem que esperar é: fica tranquilo, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu volto a buscar vocês. Você crê nisso? Você crê que Ele volta? Glorifica a Deus por isso, porque Ele não falha. Tudo que Jesus disse, Ele cumpriu, e Ele vai cumprir com a sua palavra. Ele volta para buscar a sua igreja. Louvado é o nome do Senhor. É isto que Paulo está dizendo aqui. Não vai voltar para trás, porque você vai perder a bênção, irmão, irmã. Faça isso. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. João 10:10. Eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. Vida com abundância, o que é? Rico? Não. É a alegria inefável do homem que eu vi no metrô, que pega um violão e começa cantando, é preciso saber viver, e daqui a pouco ele chamou a atenção de todo mundo, que a música é bonita, que tem uma letra bacana pra caramba, mas ele começa a falar de Jesus, que para viver bem você precisa de Jesus. Ô irmão, nessa noite eu vim aqui para te dizer isso. Você quer viver bem? Ah, eu quero, pastor. Você quer ter uma vida abundante? Eu quero. Reconheça e receba Jesus. Baixe a cabeça, nós vamos orar agora.